Você sabia que os zíperes têm travas? Ou que os recipientes de comida foram projetados para tornar sua vida muito mais fácil se você soubesse como usá-los corretamente? Prepare-se para descobrir os segredos por trás dos itens do dia a dia que você certamente não dava valor. Alguns aviões têm asas com extremidades viradas para cima. Mas por quê? Quando um avião está voando pelo céu, o ar começa a espiralar em torno das pontas das asas. Isso pode causar algo chamado arrasto. Isso significa que o avião tem que trabalhar mais para avançar, pois o arrasto age gerando resistência. As extremidades viradas para cima, ou winglets, reduzem a quantidade do arrasto do avião. Isso torna a viagem mais suave e eficiente e melhora a estabilidade da aeronave. Muitos países ao redor do mundo começam a explorar o vento como forma de gerar eletricidade. Isso envolve o uso de grandes turbinas. Essas máquinas gigantes têm hélices enormes que giram com o vento. Com isso, elas geram energia que pode ser levada para a rede elétrica. Você pode pensar que essas hélices têm as bordas lisas, como um ventilador. Mas não. Na verdade, elas são cobertas por pequenos dentes pontiagudos chamados serrilhados, parecidos com uma serra. Quem vive perto de turbinas eólicas agradece muito esses serrilhados, pois eles não apenas reduzem o ruído à medida que as hélices giram, tornando-as muito mais silenciosas, como também reduzem a distância que esse ruído percorre. E também aposto que você o usa incorretamente. Ao fazer uma batida, por exemplo, você coloca todas aquelas frutas e vegetais saudáveis e depois os cobre com seu líquido preferido? Então você liga o dispositivo e ele vibra, bate e treme como se fosse perder os parafusos. Bem, você deve adicionar todos os líquidos primeiro, e somente então adicionar os sólidos. Assim, as lâminas não precisam se esforçar tanto para girar através do líquido. Isso cria um efeito de redemoinho, e o aparelho consegue puxar os alimentos sólidos para baixo e misturar tudo uniformemente. Sua próxima batida terá menos pedaços. Sim, de nada. Eu sei que com as operações bancárias online você está lidando com menos cheques. Mas da próxima vez que vir dê uma olhada de perto na linha para assinatura na frente e atrás. Não, mais de perto do que isso. Acho que talvez você precise pegar uma lupa. Essas linhas são formadas por palavras realmente pequeninas, chamadas de microimpressão. Elas dificultam a impressão de cheques falsos e são indicadas no cheque com as letras MP, muitas vezes perto de onde vai a assinatura. As palavras que compõem essas linhas podem ser qualquer coisa como assinatura autorizada ou documento original. A maioria das impressoras não consegue reproduzir a microimpressão, facilitando a detecção de um cheque falso. Hoje em dia tem álcool gel por toda parte. Sim, nada passa por mim, e embora seja ótimo para manter suas mãos livres de germes, na verdade ele é muito mais útil do que você pensa. Alguns de nós cometem o erro de usar canetinha do tipo permanente no quadro branco. Adivinha, ela não sai, mas se pegar o álcool gel, pode remover essa mancha teimosa. E também pode ajudar na limpeza de janelas, óculos de sol e espelhos. Você tem uma chave mágica para o seu carro? A maioria das chaves são projetadas para travar e destravar as portas do carro. Algumas até permitem que você o ligue à distância, mas tem um recurso que algumas chaves têm que você nunca saberia, a menos que lesse o manual. E quem tem tempo para isso? Para ver se você tem uma chave especial, mantenha pressionado o botão de desbloqueio por 2 segundos. Em algumas marcas, esse comando abrirá as janelas do carro. Isso permite que você acesse o veículo se houver algum problema com as travas das portas ou deixe o ar quente sair em um dia de verão. Você deve ter notado um buraco ao longo da lateral do corpo ou do cilindro de algumas canetas esferográficas. Ele é projetado para controlar a pressão. O furo garante que as pressões interna e externa sejam iguais, permitindo que a tinta flua livremente na ponta. Se essas pressões fossem diferentes, a tinta poderia ficar presa dentro, tornando a caneta inútil. Outro buraco que você pode ver fica no topo da tampa de uma caneta. Este é um novo desenvolvimento que as empresas implementaram em 1991. Primeiro, ele ajuda a evitar que a tinta seque. Oba! Em segundo lugar, garante que, se você a engolir acidentalmente, a tampa não bloqueará completamente suas vias aéreas. Você ainda pode respirar enquanto procura ajuda. Oba! Eba! Mas, de repente, que tal parar de colocar as tampas na boca antes de qualquer coisa? E por falar em furos, alguns sapatos são feitos com 2 furos extras, ou ilhós. Eles estão localizados perto do arco, logo acima da sola. Todo mundo presume que eles estão lá para ajudar seus pés a respirar e manter a transpiração, sem falar no mau cheiro, no mínimo. Mas na verdade, eles servem para amarrar. Eles permitem que você deixe o calçado mais ajustado, reduzindo as chances de torcer o tornozelo. Algumas pessoas preferem beber refrigerante de garrafa de vidro, argumentando que o sabor é melhor,
Se isso é verdade ou não, a garrafa tem um recurso de design exclusivo que a maioria das pessoas ignora completamente. É aquele pescoço longo e afilado. O calor é transferido pela mão. Se você segurar a garrafa ao redor do corpo mais grosso, estará aquecendo o conteúdo em seu interior. Coca-Cola quente? Não, obrigado. Você deve segurar o gargalo longo em vez disso. Assim, sua bebida ficará mais gelada por mais tempo. Com fome, quem não gosta de uma deliciosa comida chinesa? Aqui está algo chocante. Aqueles recipientes resistentes em que a comida vem podem ser transformados em pratos. Primeiro, pegue os vincos nas laterais da embalagem. Separe-os lentamente. Empurre os cantos para baixo para achatar a caixa. Isso é ideal para pratos de arroz e macarrão, mas não tão indicado para sopa. Outra surpresa? As embalagens de comida chinesa para a viagem não foram inventadas na China. Elas foram criadas em 1894 por Frederick Weeks Wilcox, de Chicago. Ele chamou sua criação de balde de papel e foi inspirado por um origami japonês quando as projetou. À medida que a comida chinesa ganhava popularidade nos Estados Unidos, esses baldes de papel eram usados para entrega e retirada e, por fim, foram associados a esse estilo particular de culinária. Quando se trata de sobremesa, café da manhã, ou ambos na verdade, uma escolha popular é o donut. Mas as pessoas muitas vezes se perguntam sobre o buraco no meio dele. Espere, outro buraco? Pode apostar. Embora seja difícil saber quem realmente inventou o buraco na rosquinha, algumas histórias dão crédito a um marinheiro chamado Hanson Gregory. Era 1847 e ele tinha apenas 16 anos. Na época, ele estava trabalhando em um navio de comércio de cal. Os bolinhos fritos servidos a bordo eram bons e crocantes por fora, mas mal passados e pastosos por dentro. Ele sugeriu fazer um buraco no meio, o que permitiria que a massa ficasse uniforme ao fritar. Assim nasceu o donut moderno. Hanson agora é o meu herói pessoal. Claro que, com toda essa comida, vai ficar um pouco mais difícil colocar as calças. Felizmente, a maioria dos zíperes agora tem travas. Um mecanismo de travamento que muitas vezes se parece com um pequeno pino ou protuberância foi colocado para ajudar a manter o zíper fechado. Quando você posiciona o puxador ao longo dos dentes, o pino se encaixa no lugar e o zíper não consegue se mover. Quando você levanta o puxador, ele fica desbloqueado e pode abri-lo e fechá-lo facilmente. Mas por que as letras no teclado do computador têm uma ordem tão aleatória? Esse recurso é do tempo em que eram usadas máquinas de escrever manuais. Inicialmente, as teclas eram colocadas em ordem alfabética, mas dessa forma, as pessoas conseguiam digitar rápido demais para a máquina dar conta. As alavancas associadas a certas letras muitas vezes ficavam presas umas às outras. O teclado QWERTY, que ainda usamos hoje, foi projetado para desacelerar a digitação e reduzir a chance de pressionar duas teclas ao mesmo tempo, o que muitas vezes fazia travar. O teclado QWERTY pode não ser mais essencial, mas já nos acostumamos com ele. Agora, sinta as teclas F e J no seu computador. Cada uma tem uma pequena saliência. Elas são conhecidas como linhas de relevo, e as teclas F e J são chamadas de teclas de posição. Foram projetadas para te ajudar a colocar as mãos corretamente ao digitar sem ter que olhar para o teclado. Isso permite o toque de digitação, em que você usa a memória muscular para lembrar onde estava cada tecla. Para que funcione, é preciso colocar os dedos em uma posição específica antes de começar. Isso significa ASDF para a mão esquerda e JKLC para a mão direita. Isso é especialmente útil se você precisa transcrever algo para o seu trabalho. Você pode ler o original e digitá-lo sem diminuir a velocidade para olhar para o teclado. Até mesmo o corpo humano tem seus próprios pequenos segredos escondidos à vista de todos. Nos dedos, na base de cada unha, há algo chamado cutícula. Muitas pessoas pensam que é apenas um pouco de pele extra e a cortam ou aparam quando vão na manicure. Mas a cutícula serve para proteger a unha de ser infectada por bactérias ou fungos. Ao removê-la, você está deixando suas unhas expostas. Se você realmente quer a aparência de uma unha mais longa, pode empurrar suavemente a cutícula de volta para a base da unha. Ela ainda vai fazer sua função, e você ainda pode fazer aquele incrível design de unhas que sempre quis.